Vamos orar. Queria que você orasse comigo nesse momento. Feche seus olhos aí onde você estiver. E venha comigo, no nome de Jesus. Senhor, nós nos achegamos a Ti mais uma vez. Eu quero Te agradecer pela pessoa do Teu Espírito Santo, que tem falado ao nosso coração, que tem descortinado a nossa visão, que tem trazido mais clareza e entendimento para nós. Eu quero Te agradecer, Espírito Santo. Eu quero declarar que eu Te amo, Espírito de Deus. Você é incrível, Espírito Santo. Você nos surpreende sempre. E eu quero Te agradecer, Espírito de Deus. Permaneça aqui conosco. Se mova no nosso meio. Ministre sobre os nossos corações. Are a boa terra do nosso coração. E venha de uma forma poderosa sobre nós essa noite. Nos coloque, Senhor, na posição que o Senhor deseja, que o Senhor quer. Nos realinhe o nosso coração ao Teu. E possamos, ó Deus, estar sensíveis à voz, à Sua voz. Que ela possa ter eco no nosso coração e nos guiar em tudo. Em tudo. Nós Te pedimos isso, em o nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Vocês me ajudem hoje aí, viu? A gente tem internet, não voltou? Voltou? Tem não, né? Então eu quero dizer uma coisa para vocês, vocês são privilegiados por estar aqui hoje. Estou falando sério. Vocês são privilegiados por estarem aqui. E quem ficou em casa para ver a live não vai ver nada. Porque não tem internet, né? Mas o Senhor vai falar com você essa noite. No nome de Jesus. Queridos, nós temos muitos desafios nesses dias. São os desafios dos últimos dias. Desafio desse cenário que está se fechando. E dentro desse cenário, o Senhor tem nos chamado para termos atenção, para termos um foco e para termos muito pouca distração. O Senhor, Ele quer tirar a nossa distração. E nós precisamos também, é urgente, que nós possamos simplificar as coisas na nossa vida. O Evangelho, ele é simples, irmãos. E nós precisamos simplificar. Precisamos resgatar essa simplicidade do Evangelho na nossa vida. O papel do diabo, queridos, vocês sabem, todos os dias ele se acorda muito instigado, você sabia? Enquanto você se acorda cansado, às vezes com muita indisposição, ele se acorda todo dia instigado para cumprir a missão dele, sabe? Sabe por quê, queridos? Porque ele tem prazo de validade, tem tempo determinado. Ele sabe que o tempo é contra ele. Então, ele amanhece todos os dias focado no propósito dele. O propósito dele é roubar, matar, destruir. E dentro disso, a primeira estratégia que ele tem para fazer conosco é nos distrair. Todas as vezes que ele não conseguir nos destruir, ele vai tentar novamente nos distrair. E através da distração, que o primeiro plano de roubar é estabelecido sobre nós. Então, nós precisamos ter atenção. Precisamos ter muita atenção. Esse é um tempo onde a gente precisa ter foco, muito foco. E não podemos nos permitir, queridos, desperdiçar o tempo precioso que Ele nos deu, nos distraindo com coisas que não irão trazer acréscimo para nós. É um tempo que quando aponta para o fim, Apocalipse capítulo 22,
verso 11, ele diz: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo mais imundo ainda, o justo continue a praticar a justiça, e o santo se santifique mais. Amém? Amém? Queridos, essa é a palavra que precisa estar nos norteando nesse tempo. E, diante desse cenário, nós precisamos começar esse ano de 2023 com um alinhamento de agenda. Como é que é isso aí, pastor? Um alinhamento de agenda. Nós precisamos entrar dentro da agenda de Deus. Deus tem uma agenda e você tem a sua agenda. A sua agenda, ela precisa interagir com a agenda de Deus. E quem sabe, se você assim permitir, assuma a agenda de Deus e deixe a sua agenda de lado. Nós precisamos, nesse tempo, disso. Uma agenda onde Deus, Ele tem todo o interesse, né, de que nessa agenda, antes de qualquer coisa, nós possamos estar alinhados com a agenda dele. E para isso, queridos, nós precisamos entrar dentro desse ambiente de simplicidade do Evangelho. O que quer dizer isso? O que significa isso? Nós precisamos ser uma noiva, nós precisamos ser uma igreja de uma coisa só. O Senhor tem falado muito em seu meu coração. Isso simplifica o nosso foco. Isso simplifica a nossa agenda. Isso tira toda a nossa distração e nos põe dentro de um prumo, que é um prumo de Deus, que Deus tem para nós nesse ano de 2023. Esses últimos dias aí eu tenho me colocado diante do Senhor e orado diante do Senhor, pedindo que o Senhor fale comigo, pedindo que o Senhor me mostre aquilo que eu não estou conseguindo enxergar, que o Senhor me responda porquês. E Ele começou a fazer isso. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho disso com você. E preste atenção, queridos, naquilo que eu tenho para falar aqui nesse primeiro dia de 2023. Precisamos ser uma noiva de uma coisa só. O Salmo 27, a partir do verso 4, vocês conhecem essa palavra. Coloca aí, por favor. Vamos ler isso aqui. Uma coisa. Peço ao Senhor. E a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ou seja, enquanto você tiver vida, essa vai ser uma coisa que você está pedindo e buscando do Senhor. Posso ouvir um amém por isso? Amém, irmãos? Uma coisa. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor.
a formosura do Senhor e meditar no seu templo. Amém, irmãos? Irmãos, deixa eu lhe dizer, olha aqui para mim. Por favor, aquieta teu coração e tenha atenção no que eu vou estar falando para você. Temos muitas demandas, queridos, necessidades, temos sonhos, temos desejos, que temos colocado diante do Senhor. E eu entendo todas essas coisas, mas esse é um tempo que nós precisamos ser um povo de uma coisa só. Precisamos não nos distrair com tantas outras coisas que têm permeado o nosso coração, a nossa mente, as nossas ansiedades, mas nós precisamos ser um povo de uma coisa só, de um único desejo, de uma única paixão, de uma única adoração. Ela precisa ter a primazia na minha agenda. Dentro da minha agenda, isso precisa ter uma prioridade. Isso é uma necessidade. Davi, ele segue dizendo que ele vai buscar resumir toda a sua vida. Imagina que Davi era um rei, que tinha suas demandas pessoais, familiares e de um reino. Um reino. Você sabe que é uma demanda de um reino, mas diante disso ele resolve resumir tudo e colocar diante do seu rei e Senhor. Ele disse: olha, eu só quero pedir uma coisa, eu só tenho uma necessidade, eu só tenho um desejo, só existe um anseio que está permeando o meu coração, e isso eu quero colocar diante de ti, e quero te dizer que eu vou buscar isso todos os dias da minha vida, enquanto eu tiver fôlego de vida, enquanto o meu coração estiver batendo, eu preciso estar todos os dias na casa do Senhor, e eu preciso contemplar a beleza, a formosura da sua santidade. E não existe coisa mais relevante, mais importante do que isso. Enquanto eu viver, eu quero e eu preciso disso. Entrar nesse lugar de fascínio, nesse lugar de contemplação e de devoção, onde eu irei me deparar diante dele e vou ficar contemplando como ele é lindo, como ele é formoso, como ele é incrível, como ele é tremendo, como ele é fiel, como ele é justo, como ele é amoroso, como ele é paciente, como ele é misericordioso, como ele é poderoso. Isso só é possível se nós entrarmos nesse lugar, nesse ambiente e desejar isso. E ter um anseio por isso, mais do que qualquer outra coisa. Aparentemente, é muito engraçado a simplicidade que Davi coloca isso. É simples. Sim ou não, irmãos? Você concorda comigo que o que ele está falando é simples? E isso é que nos choca, porque o Evangelho é de coisa simples.
Mas essa densidade de simplicidade é algo que pode mudar radicalmente a nossa vida. Isso pode mudar radicalmente a nossa vida. Ei, todos os homens e mulheres que contemplaram a sua beleza não foram mais os mesmos. Não foram mais. Todos aqueles que tiveram um vislumbre do seu trono, que entraram para ver, para contemplar, não foram mais os mesmos. Apocalipse, capítulo 4, verso 8, fala uma coisa interessante. Veja o que é que a visão de João do trono, a visão de João do trono, veja o que é que ela trouxe. Mas outros homens de Deus, como Ezequias, aliás, como Isaías, como Ezequiel, tiveram visões do trono de Deus. E todos eles, diante da visão, eles caíram por terra. Caíram prostrados diante da visão. Apocalipse capítulo 4 diz: diante do que eles e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Eles não têm descanso nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e de há de vir. Amém? Isso é intrigante, não, irmãos? Eles não descansam de dia e de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo. Escuta aqui comigo. Eles têm mais olhos do que a gente. Eles têm olhos por dentro, olhos por fora. E eles falam o que eles estão vendo. Amém? Diante do que eles veem, eles não conseguem dizer uma outra coisa além do que é santo, santo, santo. Deixa eu lhe falar uma coisa. A santidade, ela gera um ambiente. A santidade, ela é algo tão espiritual e tão inexplicável, que ela penetra as estruturas, ela enche tudo que estiver ao redor dela. A santidade, hoje eu estava meditando em cima disso, e o Senhor me deu um entendimento de que a santidade, ela é feita um exame de tomografia e de ressonância magnética. É assim que a santidade é. Quando a santidade ela é manifestada em um lugar, essa santidade ela começa a preencher tudo que está ali dentro. Ela começa a invadir tudo o que está naquele lugar.
e ela é como uma tomografia, ela é como um feixe de raios, semelhantes ao da tomografia, raio-x, que entram dentro de você e começa a bater uma fotografia daquilo que está dentro de você, daquilo que não é visível de uma forma normal, de uma forma natural, mas quando essa santidade ela permeia aquele local, você começa a ter uma tomografia de algo que está dentro de você, porque ela entrou dentro de você e confrontou você com você mesmo, confrontou você com a sua própria estrutura, seja ela a carnal, a emocional e a espiritual. E é por isso que todos os homens que tiveram essa visão, eles foram confrontados com eles mesmos, e todos eles disseram, ai de mim, eu vou morrer, porque tem alguma coisa entrando dentro da minha estrutura, que está abalando a minha estrutura, que está me confrontando comigo mesmo, e que eu não vou conseguir ser a mesma pessoa que eu sou atualmente. A santidade, ela é isso. Então, diante daqueles seres, quando eles olham e eles percebem isso envolvidos dentro dele, ele não tem como dizer e ele não tem como se cansar, porque a única coisa que permeia aquele ambiente é a santidade, e é por isso que ele diz, santo, santo, santo. Vocês estão entendendo? Não é o que se vê, mas é o que se percebe. E esta realidade é uma realidade que ela só vai poder se tornar real se nós entrarmos nesse lugar chamado a casa do Senhor, chamado o templo do Senhor, o secreto que Ele tem nos chamado. E isso precisa ser uma necessidade que tem que permear o nosso coração o tempo inteiro. O tempo inteiro. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho perguntado ao Senhor o porquê nós iremos passar por esse processo que nós vamos passar. Agora em 2023, porque parece ser uma coisa irreal. O que nós estamos vivendo é uma coisa que parece que é irreal. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. O Senhor tem despertado a igreja brasileira. Posso ouvir um amém por isso? O Senhor tem despertado a igreja brasileira. E a igreja brasileira, ela assumiu um degrau de experiência muito valioso, muito especial. Nós nunca oramos tanto pela nossa nação como oramos nesses dias, sim ou não? Nunca. Nunca houve esse despertar de Deus como houve nesses dias. Isso é inquestionável. Deus está adestrando o seu povo. Mas deixa eu lhe falar uma percepção, e isso é uma percepção espiritual, que o Senhor tem colocado no meu coração. Se tudo permanece do jeito que estava, e que nós tivéssemos mais 4 anos, irmãos, o Brasil iria viver os 4 anos da maior prosperidade que
na história do Brasil ele nunca iria, nunca viveu. Isso era algo que ninguém poderia impedir. Porque todas as estruturas já estavam preparadas. Todos os fundamentos já estavam prontos para isso acontecer. O Brasil, ele estava em uma situação, em todos os aspectos, melhor do que todos os países do primeiro mundo no momento atual. Tudo o que você pode imaginar, a nível de riqueza do agronegócio, de energia, de investimentos vindos de fora, em todas as questões econômicas, macro e microeconômicas, nós estávamos com a estrutura completamente pronta para uma decolagem, para um voo. Queridos, nós iríamos navegar de braçadas. E eu quero dizer que nesses dias agora que eu tenho orado, o Senhor tem me dado uma percepção de que nós iríamos entrar em um relaxamento. Nós iríamos entrar em uma acomodação. Porque nós iríamos começar a viver algo que nós nunca vivemos. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus tem uma promessa de avivamento sobre o Brasil. Isso nunca será possível em um estado de acomodação. Nós precisamos, queridos, de prensa para extrair azeite. Nós precisamos de fogo para purificar. E num estado de prosperidade e de viver algo que nós nunca vivemos, nós iríamos perder o rumo. E a minha percepção espiritual é que Deus disse: vocês querem um avivamento. O que é mais importante? Se vocês estão na rota desse avivamento, vocês chegaram a um nível, mas eu tenho um nível maior. Porque para esse avivamento, eu preciso de um nível maior. Vocês estão entendendo? Faz sentido? Faz sentido? Ei, nós avançamos para um patamar, mas Deus está nos requerendo um novo patamar. E Ele vai purificar a sua igreja. Ele vai purificar a sua noiva. Mas eu quero lhe dizer, ninguém vai impedir o avivamento sobre o Brasil. Ninguém vai impedir o avivamento nessa nação. Agora, o que é que nós precisamos? Ser um povo de uma coisa só. Queridos, se nós não estivermos alinhados nesse propósito, nada vai acontecer. Nós precisamos fazer a leitura, ter a percepção espiritual do que o Senhor, aonde o Senhor quer nos levar. O Senhor quer nos preparar. O Senhor quer nos tornar aptos para o que Ele vai derramar sobre o Brasil. Isso não vai ser de qualquer jeito, irmãos.
Então, eu quero dizer uma coisa para você. Aquele que ora, ore mais. Aquele que jejua, jejue mais. Aquele que não tem paixão pela palavra, comece a ter paixão pela palavra. E falando nisso, nós iremos só conhecer quem Ele é, contemplando Ele. Todos os seus atributos e quem Ele é. Em uma relação de uma intimidade maior. E eu quero lhe dizer uma coisa, que isso é uma correção que nós precisamos ter no seio da igreja, para que isso se torne uma coisa real, verdadeira. Não há como conhecer quem Ele é, sem conhecermos a sua palavra. Não há. Ei, me escute, em o nome de Jesus, não tem como conhecer quem Ele é, se eu não conhecer a sua palavra. Sabe por quê? Pois ela é a principal ferramenta para conhecê-lo. Não adianta ter apenas uma experiência mística espiritual sem ter o fundamento da palavra. Ele é o Verbo encarnado. Ei, Ele é o Verbo que se fez carne, Ele é a palavra que se tornou homem, Ele é o Verbo encarnado, e o conhecimento da palavra vai fazer o Verbo se encarnar dentro de você. Você está entendendo? O conhecimento da palavra vai fazer o Verbo que encarnou, encarnar dentro de você. Porque o Verbo e Ele é a mesma coisa. A palavra e Ele é a mesma coisa. É por isso que George Mille, na sua experiência de vida, que leu a Bíblia 200 vezes, 50 de joelhos, ao final da sua vida, ele declara: o que é que você gostaria de ter feito mais? Eu gostaria de ter lido mais a Bíblia. O homem que teve mais orações respondidas, de milagres. O Verbo se encarnou dentro dele. Não tem outra opção. Amar a Ele é amar a sua palavra. Não tem compatibilidade. Se você o ama, você tem que amar a sua palavra. Sim ou não? Não tem, queridos. Fora disso, tudo é retórica. Tudo é retórica. Você precisa amar essa palavra. Porque os dois são a mesma coisa. Escuta uma coisa. Em Lucas capítulo 10, queria que você abrisse, a partir do verso, acho que é 38.
Lucas capítulo 10, verso 38. Presta atenção, querido. Você já conhece isso. Queria que você pudesse ter toda a atenção agora. Não se deixa ser roubado, não. No nome de Jesus. Dizendo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-se na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentado aos pés do Senhor, e ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, tu não te importas que de minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo, uma só coisa. Ei, uma só coisa. Pouca coisa. Mas ele está dizendo, olha, uma só coisa. Uma só coisa, Marta. Tu estás agitada. Tu estás ansiosa. Ei, tu estás perturbada. Você está pegando a rota invertida. Não precisa, não é necessário. Muita coisa. Ou então, uma só coisa. E ele declara: Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ei, olha aqui. O Senhor hoje, Ele continua todos os dias, dizendo: Selmo, Marília, Abdala, Mônica, vocês estão muito ansiosos, perturbados com muitas coisas. Não são necessárias todas essas coisas, mas uma só. Uma só. Queridos, não estamos fazendo aqui apologia à inércia, à preguiça, à paralisação, a uma vagabundice. Não, não é isso. Não é isso. Mas a contemplação de como Ele é formoso, de como Ele é incrível, do que Ele tem para nos falar, do que Ele tem para nos dizer, do que eu preciso enxergar, que eu não estou enxergando. Nós estamos tão ansiosos, tão perturbados, que deixamos de escutar o que Ele está nos dizendo. O que Ele está nos dizendo sempre. O que Ele está, todos os dias, nos chamando pelo nome: ó, Luciano, Luciano. Porque tu estás assim. Eu quero realinhar minha agenda com a tua. Eu quero fazer você entender o que eu estou falando, o que eu estou dizendo. É simples, e você ainda não compreendeu.
É simples. Você precisa priorizar e entender, porque eu tenho falado, eu tenho declarado, olha, buscai em primeiro lugar e a sua e as demais coisas. Ele está dizendo, olha, antes de qualquer outra coisa, venha para minha casa. Vem estar comigo. Antes de você começar a fazer qualquer coisa, vem comigo. Senta comigo. Vem escutar o que eu tenho para te dizer. Vem receber o que está em mim. Deixa eu transmitir o que está em mim para você. Deixa eu te permear com o que está em mim, em você. Deixa. Sabe por quê? Porque se você me deixar eu fazer isso, o resto eu vou colocar em ordem. Ei, o Senhor só consegue colocar as outras coisas em ordem se você entrar na agenda dele primeiro. Você quer que ele coloque em ordem? Marta queria colocar em ordem. E estava correndo para um lado, correndo para o outro. Ele está dizendo, vem estar comigo primeiro. Vem comigo primeiro. Senta aqui. Eu quero colocar em ordem. Eu vou colocar em ordem, porque se você fizer desse jeito, eu vou acrescentar. Ei, eu vou acrescentar. Eu vou acrescentar. Eu vou acrescentar as demais coisas. Precisamos priorizar a casa do Rei, do Senhor, do Abba, do nosso amado. Precisamos buscar uma pessoa e não as coisas. Ele não disse para buscar as coisas. O problema é que nós estamos buscando as coisas e deixando de buscar a pessoa. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Buscar as coisas, escuta isso. Buscar as coisas podem até acrescentar outras coisas. Pode. Tem muita gente que está vivendo isso. E tem gente que está vivendo mais isso. E olha, buscar as coisas, Thalita, pode acrescentar outras coisas. Pode mesmo. Mas buscar as coisas nunca vai acrescentar a pessoa. Mas quando eu busco a pessoa, sempre as coisas serão acrescentadas. Você está entendendo? Você pode se convencer de continuar vivendo essa realidade. Você vai depois se deparar com a resolução de Salomão. Correndo atrás do vento. Não tem problema. É uma opção sua. É uma escolha sua. Mas ele deu a rota de uma forma muito simples. E eu quero, em 2023, começar 2023, e cruzar 2023, 2024, 25, 30. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei. Eu quero viver, eu quero habitar
eu quero morar. Eu quero quem Ele é. Eu quero quem Ele é. Acima de qualquer outra coisa. Porque isso vai colocar todas as outras coisas em ordem. E vai ter acréscimo. Primeiro dele. Porque Ele é mais importante para mim do que as coisas. É uma opção. É uma escolha. Eu vou viver um avivamento? Eu vou viver um avivamento. Eu vou participar do avivamento. E se eu quero viver um avivamento e participar de um avivamento, eu não posso fazer o que todo mundo faz. Eu não posso viver como todo mundo vive. Eu tenho que fazer diferente do que todos estão fazendo. É uma escolha. É uma escolha. Você precisa decidir aonde você quer estar. Pode continuar buscando as coisas, não tem problema. Mas você não vai ter a pessoa. A pessoa você não vai conhecer, você não vai saber, você não vai experimentar. Eu quero experimentar. Eu quero viver isso. Tem uma estatística que eu tenho falado aqui o tempo inteiro para os meus líderes. Mateus 24, 12 e 13, essa é a estatística. E você vai ter que também decidir aonde você vai estar nessa estatística. De que lado você vai estar nessa estatística. Eu já decidi em que lado eu vou estar. Porque isso é a estatística dos últimos dias. Eu vou contradizer essa estatística. Isso não vai ser a minha realidade. Porque essa palavra diz, por si há o amor de muitos. Tem um texto que diz de quase todos. Aquele porém, essa conjunção é uma conjunção adversativa, é uma conjunção do contrário. Tem um povo do contrário. Tem um povo que vai contradizer. Tem um povo que vai destoar dessa estatística. Aquele que perseverar até o fim. Ei, é engraçado esse texto porque eu estava compartilhando que ele não fala por aumentar a iniquidade. Por acrescentar a iniquidade. Ela fala multiplicar. É uma PG, Abdala. É uma progressão geométrica. Não vai ser de contragota e de pouquinho, não. Porque, me diga uma coisa, isso é a ação do espírito do anticristo. O que nós estamos vendo no Brasil, você procura uma explicação e você não consegue. Como é que pode? O que aconteceu hoje, como é que pode? É o contrário, minha gente.
É a multiplicação da iniquidade chegando a escalões de governo que a gente não pode imaginar. É inconcebível, é impalatável, é indigesto. Mas é isso aqui. Aonde você vai estar? Qual é a estatística que você vai estar? Porque vai precisar de ter decisão. O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? O que eu faço com essa palavra? Aonde eu me coloco dentro dessa estatística e que reação eu preciso ter diante disso? A reação, Sérgio, ela precisa ser na mesma medida. Ou eu me convenço com isso, e me coloco na posição e na estatística de que eu vou ser mais um que esfriou, que se acomodou, que se resumiu a estar buscando atrás das coisas, e eu vou me resumir a isso. E vou estar dentro dessa estatística, Hugo. A estatística da acomodação e do esfriamento. Ou eu vou reagir, e essa reação, porque é uma reação de multiplicação. É um nível maior, Carol. É um nível mais elevado. É um nível galopante que não tem freio. O que nós estamos experimentando é algo que não tem freio. Hoje, lá em Brasília, depois de todo o tipo de mobilização que estava a igreja, orando, adorando, cantando, hoje estavam os babalorixás. Tomaram conta. Eu preciso decidir se a iniquidade ela vai aumentar o meu nível de intimidade, o meu nível de santidade, o meu nível de busca, ela também precisa aumentar. Não existe outra alternativa, Gil. A única forma de combater essa realidade é elevar o nível. Nós precisamos elevar o nível. É a única forma de combatermos. Talvez nós não teremos uma outra opção de combater no Brasil, mas uma coisa eu quero lhe dizer: quando o Senhor abrir as comportas das chuvas e Ele derramar o avivamento sobre essa nação, eu quero dizer uma coisa para você: ninguém resistirá ao que Deus irá fazer nessa nação. Ninguém irá suportar o peso da glória e do avivamento que o Senhor vai trazer. Não tem, querido, não tem nada que irá reter, deter, segurar, retardar. Nada, absolutamente nada. E aí não é o braço forte do homem, não é a força humana, é a manifestação do sobrenatural de Deus, e ninguém irá impedir. Não vai ter PT, não vai ter babalorixá, não vai ter LGBT. Todos se dobrarão à glória de Deus. E eu creio, e eu vou viver essa realidade. Mas uma coisa, meu irmão, eu preciso pedir. Uma coisa eu preciso focar.
uma coisa precisa ser minha prioridade. E eu preciso escolher que rumo eu vou dar para a minha própria vida. Aonde eu vou estar dentro desse cenário? Aonde eu vou estar? Eu quero entrar na agenda do meu Deus. E eu vou trabalhar muito, irmãos. Eu vou gastar e me deixar ser gastado. Hoje eu estava orando e dizendo: Senhor, eu não sei como é que eu vou fazer. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Eis-me aqui. Conte comigo. Eu quero dar a minha vida. Para que o Senhor cumpra a palavra dEle. O propósito vale mais do que qualquer coisa. O propósito põe causa na nossa vida. E eu vou viver o propósito. Ninguém vai parar a igreja, irmãos. Ninguém pode parar a igreja. Não vai ser agora. Não vai ser agora. Uma coisa eu peço ao Senhor. Irmãos, nós precisamos resumir a nossa vida nisso. Eu preciso resumir a minha vida. Eu preciso descomplicar. Eu preciso deixar as minhas desculpas, as minhas justificativas. É a hora dos homens e dos meninos. O Senhor me falou ontem aqui no culto da virada. O momento do improvável vai ser também o momento do sobrenatural de Deus. Em todo o caos, Deus manifestou o seu poder. Não será diferente. Não será diferente. Ah, irmãos. Eu não sei o que vai vir. Mas nós vamos viver o melhor momento da história. Nós vamos viver, irmãos. Um tempo, meu Deus. Deus vai fazer algo extraordinário. E nós precisamos estar prontos para o fogo. O Senhor vai nos purificar. Porque aquele que se santifique mais. E é no fogo. Fomos chamados para isso. Para o fogo. Para a prensa. A prensa vai extrair o melhor de nós. Samir, eu não vou arredar 1 milímetro, Samir. Eu vou continuar lutando para resgatar o meu território. O Senhor vai resgatar esse território. O Senhor vai colocar de volta nas nossas mãos. Do jeito que Ele quer. E eu vou lutar com muito mais intensidade ainda. E você se resolva no nome de Jesus para aquilo que o Senhor está te chamando. Vamos ficar de pé.
Espírito Santo. Espírito de Deus. Tome decisões. Decisões exigem rupturas. Eis que venho sem demora. Essa é a palavra, irmãos. Somos a geração de João Batista, a geração dos amigos do noivo.